O espelho é o mundo da imagem especular, do duplo. É o lugar da aparência, da ilusão, da ausência inalcançável. Antes ainda das pinturas nas cavernas, mas talvez apenas depois das sombras, é o reflexo do corpo humano que se afirma como uma das primeiras imagens a ser admirada, no sentido em que é através de uma outra superfície que o corpo é olhado. Porém, a sombra é apenas a projeção distorcida do limite do espaço que o corpo ocupa. Ela revela-nos um contorno preenchido pela ausência de luz. É então o reflexo que vem permitir ao olhar do indivíduo mergulhar no autorreconhecimento de si próprio e ao mesmo tempo afundar-se no abismo da ficção, no mundo de Alice. Curiosamente, o antecedente do reflexo do espelho é provavelmente o da água. É talvez através da sua liquidez, imaterialidade e, portanto, do informe, que conhecemos primeiramente os traços da nossa aparência, do nosso rosto, da nossa forma. Ao olharmos o nosso reflexo, somos confrontados com a nossa identidade, com o modo como nos apresentamos aos outros para sermos olhados. O espelho pode então ser considerado como uma espécie de extensão para o olhar, uma prótese, como refere Humberto Eco, um objeto de revelação que torna visível o que é invisível ao permitir um prolongamento dos limites do campo de visão. E se o espelho se oferece como uma extensão do olhar, então o espelho é também um espião, aquele que espreita silenciosamente, sendo a partir do seu reflexo que temos acesso a pontos de vista que apenas com o olhar se tornam impossíveis de alcançar. O espelho afirma-se assim como um objeto misterioso para as artes precisamente por ter a capacidade para ir além dos limites que são impostos pelo espaço pictórico, pela superfície bidimensional, oferecendo então uma relação entre interior e exterior, uma espécie de jogo entre o que está dentro e fora da obra. Devido a estas várias questões, o espelho tem vindo então a destacar-se como um elemento interessante no meu projeto, desde o início, pois impõe-se, no fundo, como um portal para uma outra dimensão, a dimensão da ficção, do simulacrum, cuja aparência se compõe a partir da imagem do mundo real. E se o espelho nos oferece uma semelhança com o mundo real, então talvez seja possível explorá-lo de maneira a gerar uma confusão entre qual o universo real e o da imagem. Ou seja, nas primeiras experiências que criei, partimos do corredor real para atravessarmos o espelho e entrarmos no mundo imagem. Mas agora, a ideia é começar o vídeo com a imagem do corredor já invertida, como se estivéssemos já dentro do espelho desde o início. Deste modo, quando atravessamos pela primeira vez o espelho, não estamos a entrar para dentro dele, mas estamos sim, de facto, a sair. O que procuro com esta troca é precisamente inverter a percepção que temos deste lugar e, ao mesmo tempo, enganar o observador. É uma espécie de armadilha visual que gera uma confusão entre o mundo do espelho e o mundo real, contribuindo não apenas para uma simples ilusão, mas para uma experiência meio alucinatória. No fundo, estou a tentar construir um espaço onde nos perdemos, onde nunca sabemos exatamente para onde estamos a ser levados. Para potencializar ainda mais esta ideia, seria talvez interessante tentar criar um movimento que não se focasse naquela zona entre o candeeiro e o espelho antes de efetuar a passagem para o outro lado, e fazer então só um movimento para trás, quase como se estivéssemos a ser puxados. Como exemplo, vou recorrer a uma cena do filme Contact, que revela uma técnica de montagem bastante interessante que ilustra o que estou a dizer. I'll get the medicine.
Só notamos que estamos no mundo do espelho quando saímos de dentro dele. Até lá, somos enganados. Em vez de ter então este movimento que se foca no candeeiro e no espelho antes de se dar a passagem para o outro lado, talvez fosse mais eficaz ter apenas um movimento para trás. Apesar de ainda se notar bastantes vibrações nas imagens, penso que se consegue ter uma ideia deste novo movimento que estou a tentar explorar. Ao mesmo tempo, o espelho é uma via para uma repetição de uma aparente mesma coisa, e assim, torna-se também interessante tirar partido dele para continuar com a questão da claustrofobia que me tem abraçado. Ou seja, as várias passagens que vou encontrando ao longo deste labirinto virtual não funcionam como saídas deste mesmo espaço, deste corredor, mas sim realmente como entradas num outro espaço que é a repetição do seu duplo anterior. A saída nunca é alcançada, e é nesta tensão, nesta impossibilidade de sair, que todo o filme opera.